Olá, eu sou a professora Selma Lemes, uma das coordenadoras do livro 20 anos da Lei de Arbitragem no Brasil. Estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o cenário atual da arbitragem no Brasil. A Lei de Arbitragem ela é uma lei que surgiu na sociedade civil há 20 anos, é a Lei 9.307 de 1996. Ela foi alterada pela Lei 13.129 em 2015. Essa alteração na lei foi efetuada para incorporar ao texto algumas, vamos dizer assim, questões que foram abordadas na jurisprudência brasileira e que vieram para aprimorar o texto da lei. A arbitragem no Brasil não representa nenhuma novidade em termos de instituto jurídico. O que a Lei 9.307 fez foi aprimorar e atualizar a possibilidade da sua aplicação, vencendo dificuldades que existiam na lei anterior, que estava regulada no Código de Processo Civil. A Lei de Arbitragem, ela trouxe dois pontos que foram fundamentais para o avanço da arbitragem no Brasil. Foi enfrentar a questão de que a cláusula compromissória, ninguém é obrigado a prever a arbitragem ou optar pela via da arbitragem para solucionar conflitos. Mas a partir do momento que insira num contrato uma cláusula nesse sentido, ou que por um documento em apartado, assim as partes combinem, decorrência de um contrato, de uma avença que tenham efetuado, ele passa a ter efeito vinculante. E o segundo ponto foi equiparar a sentença arbitral a uma sentença judicial, dispensando a homologação que existia na legislação anterior. Nós vivenciamos, durante algum tempo, muitas dificuldades na arbitragem. Podemos dizer, por exemplo, que enquanto a lei de arbitragem estava ainda na vacatio legis, surgiu um incidente de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal e que nos custou 5 anos para ser julgado. E esse precedente questionava, melhor dizendo, a constitucionalidade de alguns dispositivos da lei, mas que eram dispositivos fundamentais dentro da sua estrutura, dentro do seu microsistema que a arbitragem representa. Depois de 5 anos, em 2001, esse incidente de constitucionalidade foi julgado, foi no bojo do reconhecimento de uma sentença arbitral estrangeira e, a partir daí, nós tivemos, então, podemos dizer, um desenvolvimento ou uma via totalmente pavimentada para a arbitragem poder progredir no Brasil. Hoje, olhando para trás, nós verificamos que isso foi muito bom, porque todo aquele tempo que o precedente levou para ser julgado, ele praticamente pavimentou os conceitos e os princípios inovadores da lei de arbitragem. Isso facilitou a sua aplicação posterior. Bom, vencendo esses óbices que eu relatei, a lei de arbitragem começou a ter um desenvolvimento para e passo, porque era algo praticamente desconhecido. Por quê? Porque não era utilizado. Mas a sociedade brasileira reagiu de uma maneira fantástica. Em pouco tempo, nós já começamos a ter estudos acadêmicos, livros, obras desenvolvidas, envolvimento da sociedade civil, dos escritórios de advocacia, de toda a área jurídica e especialmente do Poder Judiciário, que ratificou e referendou os princípios e institutos previstos na lei, os princípios da lei de arbitragem, né, e os seus conceitos. Bom, fazendo uma retrospectiva desses 20 anos, nós podemos dizer que nós vivemos uma verdadeira revolução silenciosa na forma da prestação jurisdicional. Isso tudo por quê? Porque a arbitragem é uma forma mais célere, mais especializada de resolver conflitos na área comercial e empresarial. Estatísticas das câmaras de arbitragem, das 6 câmaras de arbitragens importantes no Brasil, que mais processam arbitragens, nós podemos dizer que, além do número das arbitragens, também os valores envolvidos alcançam a casa de bilhões de reais. A partir da reforma da lei de arbitragem em 2015, passou a se prever explicitamente eu digo porque nunca houve proibição, mas agora estava explícito na lei de arbitragem de que a administração pública, direta e indireta, poderia se submeter à arbitragem. Isso fez com que surgisse um novo nicho, vamos dizer assim, para o desenvolvimento da arbitragem, que é a arbitragem com a administração pública. Comentando a pesquisa que eu comentei anteriormente,
Em 2016, por exemplo, em 6 câmaras de arbitragem que funcionam em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, nós já estávamos com 55 casos de arbitragem com a administração pública sendo processada. Há outras áreas também que a arbitragem pode se desenvolver e é digno de nota o fato de que hoje nós estamos trabalhando, a sociedade civil brasileira está trabalhando junto com órgãos da administração, de se pensar em utilizar a arbitragem na área tributária. Não se trata da arbitragem que nós estamos falando aqui, da Lei 9.307, mas também uma arbitragem especial que pode sim contribuir muito para solucionar questões complexas, como são as questões da área tributária. E para alguns casos, efetivamente, não para tudo. Fazendo uma retrospectiva também do cenário atual da arbitragem, é importante salientar que o Brasil representa hoje no mundo uma das praças onde nós temos, se há mais número de arbitragens sendo processadas. Por exemplo, na Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional, o Brasil está em 4º lugar no mundo em número de arbitragens. São Paulo está entre as 10 maiores cidades no mundo que sediam arbitragens administradas pela Corte Internacional de Arbitragem. Foi um prazer estar aqui falar com os senhores, espero que apreciem o livro 20 anos da Lei de Arbitragem, em que nós nos detivemos, junto com os seus coautores, professores, advogados, de tratar de temas da arbitragem, temas mais complexos, né, em razão do momento em que vivemos. Muito obrigada pela atenção.